Assim que o Nicolas der o ok aí, a nossa intérprete agora você não verá mais, né? Porque agora você vai ver na nossa transmissão aí de vídeo chamada o grande formosense 8h24. Rapaz, como ele tá ajeitado, viu? Os anos lhe são muito generosos. Ney Moura, a celebridade de advocacia no Brasil, seja bem-vindo. Bom dia, Fábio JR, bom dia, ouvintes da Lance. É um prazer enorme estar novamente falando com vocês. Muito bem, primeiro eu quero lhe pedir desculpa, porque é um sistema novo que nós estamos implantando aqui na comunicação de Formosa, nessa videoconferência entrevista, e você aí em Goiânia é o primeiro entrevistado nosso por videoconferência no programa, e a gente tem muita honra de ser você o nosso primeiro entrevistado, viu, Ney Moura? A honra é minha. Eu não sabia que seria o primeiro, mas eu fico muito honrado de participar dessa nova forma de comunicação, de interação entre as pessoas. Nós estamos inaugurando uma nova era na história da humanidade, em razão desse vírus. E uma das vantagens é essa, a gente está presente de uma forma moderna, interagindo a 300 quilômetros de distância, falando com você, com seus ouvintes. Então, isso é muito bom. Nós temos que aprender a fazer isso. As primeiras vezes a gente vai cometer alguns equívocos, mas a longo prazo nós vamos conseguir resolver esses problemas todos. Muito bem, 8h26 ao vivo para Formosa. Ney, hoje confirma Ney Moura, grande advogado, 85 casos, né? E nós temos 15 que nós já sabemos que ainda não entraram na estatística. Goiânia também não é diferente. Vivemos algo surpreendente nesse mundo afora. Aí na nossa capital, Goiânia, e aqui para Formosa, qual que é o recado do cidadão, do ser humano Ney Moura Teles para aqueles que nos veem em todo o mundo pelas redes sociais? Olha, nós tivemos uma notícia recente de ontem que em Rio Verde, a nossa co-irmã, uma cidade aqui do Sudoeste, uma cidade importante, maior que Formosa um pouco, lá houve uma medida da prefeitura e resolveram fazer uma testagem mais ampla e descobriu-se mais 1.000 novos casos. Então, o que acontece? A política no Brasil, quer dizer, a falta de política para combate a essa pandemia aqui no Brasil, levou a que não se faz testes. Só se são testadas as pessoas que já chegam para ir para a UTI e em estado já gravíssimo. Então, muitos até dos que morrem não são testados. Então, há uma subnotificação muito grande. Quando nós achamos que estamos perto dos 40 mil mortos pela Covid-19, nós devemos estar com pelo menos o dobro disso. E os casos, que no Brasil já são de 700 mil, calcula-se estudos científicos que esse valor é pelo menos 10 vezes maior. Nós teríamos então aí muito mais do que milhões de brasileiros e brasileiras contaminados por essa doença. Então, o que acontece? Nós não temos um governo federal, nós não temos um líder, um presidente da República que esteja interessado em combater a doença. Ele até acha que é bom que isso aconteça. Você sabia que tem gente que disse que uma pessoa lá do Ministério da Fazenda disse que seria muito bom, na medida que morrem muitos idosos, porque isso ia haver ia diminuir a pressão sobre a Previdência Social. Então, quer dizer, é uma política genocida essa, dirigida pelo presidente da República, com o apoio do seu ministro da Fazenda, da Economia, seu Paulo Guedes, e com o ministro da Saúde, que é um general. Não tem nenhuma formação em saúde pública, em epidemiologia, não entende absolutamente nada. Está ali porque para obedecer a ordem do presidente da República, as ordens últimas foram de esconder os números, né? Tentar esconder os números como se isso fosse diminuir o impacto da doença. Então, diante de um quadro desses,
a única saída para nós, para todos os cidadãos, homens e mulheres brasileiros e não brasileiros que moram no nosso país, é procurar manter o máximo possível o isolamento social, ficar em casa, não sair a não ser quando absolutamente necessário. E isso é o primeiro passo. Usar máscara quando sair, isso é necessário, indispensável. E tomar todas aquelas medidas de higienização das mãos, evitar o contato com superfícies onde pode ter sido transmitido o vírus. Os supermercados, as lojas que são indispensáveis, tem que tomar todas aquelas atitudes com a presença de álcool em gel, de sabão líquido, enfim, todas essas medidas têm que ser tomadas e não sair de casa. Agora, infelizmente, o que acontece? A pressão de muita gente faz com que governadores e prefeitos abram mão dessas medidas que são necessaríssimas. Por exemplo, o governador de São Paulo, que no dia 20 falava em lockdown, ou seja, de fechar a cidade de São Paulo, 7 dias depois já falou que vai abrir. Em Goiás, a mesma coisa aconteceu. O governador Ronaldo Caiado, no primeiro momento, teve uma atitude corretíssima, mas já afrouxou. E esse afrouxamento todo está levando ao aumento da disseminação da doença. Infelizmente é isso. Então vamos continuar permanecendo em casa na medida do possível, sempre que possível, e lutar para que não aumente muito mais. 8h31, há 75 dias atrás, nós falamos aqui do primeiro caso na Papuda, o presidiário de Brasília, presídio de Brasília. Hoje nós anunciamos aqui 3 agentes, 3 policiais penitenciários aqui de Formosa que atendem aqui no presídio estadual, Unidade Formosa, com Covid-19. O judiciário tem enfrentado, e vocês, advogados também, esse período com muita lucidez. A Anacrim manifestou recentemente que estava fazendo um repasse via OAB, né, para que vocês, os advogados criminalistas, né, que precisam visitar aí os presos, os seus clientes, tivessem um acesso. O doutor Clauber Costa Abreu participou aqui recentemente e o doutor Ilcim, direto de Goiânia, falando adequando aí o atendimento do judiciário com os advogados. Mas o momento é de muita tranquilidade. Não adianta tentar acelerar, porque nós nunca vivemos isso, advogado Ney Moura Teles. Olha, essa história de acelerar, estão falando em sair da quarentena, mas nós nunca entramos na quarentena. Nunca houve efetivamente um isolamento com pelo menos 70%. O máximo que se alcançou foi 60 e poucos por cento no início, mas logo em seguida houve um relaxamento total. E nós temos hoje uma média de 50%, quando muito, de isolamento. E isso medido pelo controle sobre as movimentações dos aparelhos celulares. Olha o grande exemplo que vem lá da Nova Zelândia. Eles fecharam um fechamento total e absoluto no início e ontem, liberaram total, porque acabou, o país está livre do vírus. Mas por quê? Bom, são várias razões. Primeiro, um país menor que o nosso, é um arquipélago, então são 2 grandes ilhas, é mais fácil fazer esse controle, mas fizeram e foram rígidos nesse controle. E já saíram agora, não tem um caso lá na Nova Zelândia. Agora, nós não precisamos de chegar a esse ponto, porque era muito difícil chegar num país gigantesco como o nosso, mas era preciso estar bem melhor. A Alemanha chegou-se numa situação muito melhor que a nossa e já está realmente relaxando, acabando, voltando lentamente, suavemente, à normalidade. A Itália, que passou... Lembram quando a gente tinha notícias que lá na Itália estavam morrendo 600 pessoas por dia, 700? Então nós todos ficávamos horrorizados. Aqui estão morrendo mais de 1.000, mais de 1 por minuto, e ninguém está horrorizado. Então já está todo mundo saindo, voltando àquela normalidade, sem ter havido sequer um isolamento completo. Então, o que se prevê aí? Se prevê que o quadro nosso, tem estudos aí dizendo que no fim de julho vamos chegar a 5.000 mortes por dia. São estudos científicos de universidades. Então, o Brasil hoje é o 3º em número de mortes no mundo, próximo do Reino Unido.
até o fim da semana, vai ultrapassar o Reino Unido, vai ficar atrás dos Estados Unidos. Nós já somos o segundo do mundo em casos. Hoje, a contabilidade é de 700 mil, Estados Unidos 1 milhão e pouco. Então, nós vamos dobrar isso, nós vamos ser o campeão do mundo de casos de coronavírus e de mortes. A Argentina, aqui, nosso vizinho do lado, Paraguai, nosso vizinho do lado, implantaram um isolamento rigorosíssimo. Os casos lá são mínimos. Então, o que é isso? O Brasil vai se tornar uma vergonha mundial. Um país nosso, grande, com um povo trabalhador, um povo magnífico, infelizmente mal governado por governantes de todos os níveis. Antigamente, até no início, nós falávamos que era só o Bolsonaro, mas agora o Dória já está afrouxando, o Caiado já afrouxou, outros governadores estão fazendo isso e nós estamos indo. Nossos irmãos estão morrendo por absoluta incompetência dos nossos governantes. 8h35, Ney Moura está na bancada aqui, eu não sei se você consegue ver, o mestre professor Maurício Figueiredo, e ele também tem uma pergunta para lhe fazer nessa manhã. Bom dia, doutor Ney Moura. A pergunta que eu queria fazer para o senhor é a respeito dessa nova reinvenção dos nossos trabalhos, né? Eu como professor, o senhor como jurista, nesse momento... a gente vai sair dessa pandemia, a esperança da gente sair, apesar de que a gente espera que seja demorada por conta exatamente desse afrouxamento, mas a gente vai sair dessa pandemia e quando a gente sair, nós todos nos reinventamos e a sociedade vai virar e vai funcionar de uma forma diferente. O senhor vê isso no futuro? Olha, eu gostaria que isso acontecesse, professor. É um prazer primeiro falar com o senhor, não consigo vê-lo na bancada, mas estamos próximos também. Então, o que acontece? O que vai mudar? Muita gente tem dito, o mundo vai mudar completamente. Por exemplo, essa atividade por videoconferência. Semana passada, fizemos um julgamento no Tribunal de Justiça por videoconferência. Eu daqui da minha casa, cada desembargador da sua casa. Isso poderia continuar? Eu acho que seria muito bom que continuasse. Nós evitaríamos muita coisa ruim. Por exemplo, na medida em que você não precisa deslocar-se para o tribunal ou para a vara, para uma audiência, você ficar em sua casa, você não está dirigindo, você não está atrapalhando o trânsito, você não está poluindo o meio ambiente. Então, isso seria uma vantagem muito grande. Né? Então, é possível que isso valha para outros sistemas? Eu acho que sim. O trabalho à distância, nós devemos chamar de trabalho à distância e não home office, porque no Brasil nós temos uma mania de copiar tudo que é do americano. Seria muito bom. Então, vai haver menos poluição, trânsito mais afogado, menos violência no trânsito e menos violência na cidade, enfim, tudo isso vai mudar, mas esse é só um aspecto da coisa. Né? Nós vamos, por exemplo, nos alimentarmos melhor em casa, fazendo a nossa própria comida, aprendendo a cozinhar. Muitos de nós tivemos que fazer isso agora, nesse período, aqueles que ficaram isolados, na medida que os restaurantes estão fechados aqui, pelo menos aqui em Goiânia. Então, isso é positivo? Acho que seria muito positivo também. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer melhor. Não sei se isso vai acontecer, porque na hora que nos livrarmos desse vírus, dessa pandemia, será que nós também não vamos querer voltar tudo novamente? Até vir outro vírus, porque outros virão. Isso nós não podemos afastar hipótese nenhuma. Né? E virão, inclusive, vírus que vão nascer aqui no Brasil, com o desmatamento desenfreado que acontece na nossa Amazônia. Então, os vírus estão aí na natureza, estão aí nos animais, principalmente nas florestas mais densas e mais fechadas. Na medida que nós avançamos contra isso, vão libertar-se outros vírus, vão contaminar o humano e uma nova pandemia pode surgir muito em breve. 8h39, Ney Moura, advogado, falando ao vivo em videoconferência com a gente direto de Goiânia. Eu não poderia deixar de perguntar, porque é a sua especialidade. E essa questão do ministro da Justiça aí, como que você viu esse imbróglio todo da saída do ministro Moro, Sérgio Moro, Ney Moura Teles?
O que mais estranho é que o Sérgio Moro ficou 1 ano e 4 meses convivendo com Bolsonaro, sabendo tudo que ele queria, tudo que ele fazia, e ficou calado durante 1 ano e 4 meses. Quando ele viu que o navio está afundando, porque o governo Bolsonaro está afundando, o Moro abandonou o navio, como todos os ratos. Os ratos são os primeiros a abandonar os navios que estão naufragando. Então, e aí ele surgiu com essa história, ele estava querendo controlar a Polícia Federal. Mas isso ele sempre fez. Ano passado trocou o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. E o senhor Sérgio Moro não falou nada. Até em janeiro, o senhor Sérgio Moro deu uma entrevista, se não me engano, foi na TV Cultura de São Paulo, no Roda Viva, e perguntaram sobre isso. Ele disse: não, o Bolsonaro é excelente, ele não atua em nada. A esposa do Sérgio Moro, a senhora Rosângela Moro, ela, em março, se não me engano, publicou numa rede social que Sérgio Moro e Bolsonaro é a mesma coisa. E é verdade, eles são a mesma coisa. São frutos da mesma farinha do mesmo saco, para falar uma linguagem mais clara. Então ele aceitou tudo isso, né? Ficou calado. Naquele dia daquela reunião lá que tivemos a divulgação, ele ouviu tudo aquilo que o Bolsonaro falou. O mais grave que ele falou ali, inclusive, foi armar a população, propondo uma verdadeira guerra civil, e ele nada falou, ficou caladinho. Tá certo? Naquele dia ele pediu para se revogar aquelas portarias do Ministério do Exército que controlavam melhor as armas, e no dia seguinte, no mesmo dia, ele editou um decreto, uma portaria lá do Ministério da Justiça, acolhendo as decisões do Bolsonaro. Quer dizer que ele agora saiu assim querendo atirar, né? E, na verdade, ele não provou nada. Quer dizer, tudo que o Bolsonaro fazia, todo mundo já sabia. Não tem uma prova contundente de um ato do Bolsonaro interferindo na Polícia Federal. Não, todo mundo sabe que ele sempre interferiu. Ele sempre quis e interferiu com o apoio do Moro. Lembram quando aquele porteiro lá do condomínio onde morava o Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro, aquele porteiro teria dito que um dos acusados de matar a Marielle Franco teria chegado no condomínio e ligado para a casa do Bolsonaro? Imediatamente houve uma atuação da polícia com o apoio do Moro para ir lá desqualificar o depoimento desse porteiro. Então, o senhor Moro, lamentavelmente, ele só mostrou que é uma pessoa que, inclusive, é acusado hoje de traição pelos bolsonaristas, porque, na verdade, o que ele fez foi isso, né? Ele queria realmente ser ministro do Supremo, mas ele, como todo rato inteligente, abandonou o navio que está prestes a naufragar. E só não naufragou ainda por causa da pandemia, porque nós não fomos para a rua. Infelizmente, nós não podemos ir para a rua. A maioria da população, 70% da população, quer o afastamento do Bolsonaro. Mas para isso tem que ter movimento de rua. Domingo agora houve alguma coisa, mas mesmo assim ainda é muito perigoso. Nós temos que aguardar um pouco até o fim do ano para poder sair, para tirar esse cara daí. 8h43, Ney Moura, mande um recado agora para o povo formosense. Muito obrigado, você é a nossa primeira entrevista em videoconferência. Em breve, né, a gente tem a rádio hoje, a Lance, o site Lance Goiás, e em breve nós vamos ter a TV Lance. E aí você terá a oportunidade, se Deus quiser, passar tudo isso e vir para a gente discutir aqui, falar sobre isso. Mas mande um recado para o povo brasileiro, para o povo formosense que nos vê agora, devido a essa experiência que nós estamos vivendo enquanto seres humanos, né, de passar essa pandemia. Para você ver, você está em Goiânia já na quarentena há algum tempo, que a gente vem se falando quase toda semana, cuidando da saúde, cuidando dos seus, e o brasileiro e o formosense aqui, infelizmente, não tem ficado em casa. Nós saímos de 19 casos para 85 oficial, 3 mortes oficiais na nossa querida cidade de Formosa e 140 investigados, que deve anunciar uns 20 agora nas próximas 24 horas. Fábio, ouvintes, professor Maurício, ouvintes de Formosa, o meu primeiro recado ao povo de Formosa é aquele, né? Procurar ficar em casa.
ao máximo, tomar todas as medidas para evitar ser contaminado e para evitar contaminar também, porque às vezes a gente está contaminado, não sabe que está e acaba transmitindo esse vírus para outra pessoa. Então esse é o primeiro recado. O segundo recado é o seguinte: vamos ter eleições no final do ano, ou vai ser em outubro, ou novembro, ou em dezembro, mas nós vamos ter eleições. Vamos eleger novos prefeitos para os nossos municípios, e Formosa, portanto, vai eleger seu novo prefeito. Então, muita atenção. Quando a gente viu aí, olha, o senhor Jair Bolsonaro, ele teve 57 milhões de votos na eleição de 2018. Isso não foi a maioria do povo, não, porque a maioria ou votou no Haddad, ou votou branco, ou votou nulo, ou nem foi votar. Então nós tivemos aí um contingente de mais de 60% que não votou no Bolsonaro. Então a primeira atenção é, nós temos que votar. Todo mundo tem que votar, não pode abrir mão, não pode se abster, não pode chegar lá e votar nulo ou votar branco. E a hora que for escolher uma pessoa que vai saber conduzir bem os destinos do município de Formosa. Então, é preciso que o nosso prefeito, seja o atual, que se for reeleito, seja qualquer outro dos candidatos, que ele tenha coragem de tomar decisões drásticas num momento como esse. Então, hoje, muitos prefeitos, muitos governadores estão afrouxando as coisas com medo da manifestação de uma parte da população que está querendo voltar a trabalhar. Na verdade, a maior parte que está querendo são os proprietários, os industriais, os comerciantes, aqueles que ficam em casa comandando, não são os trabalhadores, os que vão para a linha de frente. Então, os poderosos, como sempre, querem levar a maioria, e principalmente os trabalhadores, para ir para o trabalho. Esses é que vão ser contaminados e, lamentavelmente, são esses que não vão ter acesso a uma saúde. Então, para governar nosso estado, nosso município, é preciso que haja um cidadão que tenha coragem e que tome atitudes. A pessoa tem que ter atitude. Hoje, por exemplo, tem gente que não sabe se deve falar que é contra Bolsonaro. Quem é candidato tem que se posicionar hoje, e já. Não pode ter medo, não. Não pode ficar em cima do muro, não. Então, candidato tem que se manifestar. Quem quiser defender Bolsonaro, que defenda. É direito dele defender, é livre. Agora, quem estiver ao lado do povo tem que ter coragem de dizer, não concordo com essas políticas, com essa falta de política de saúde que o presidente da República impõe ao país. Então, o recado meu para o formosense é esse. Primeiro, cuidar da sua saúde, cuidar da saúde dos seus. E segundo, em fim do ano, cuidar da saúde do nosso município. Um grande abraço a você e a todos os seus ouvintes. Obrigado. Muito bem, tem uma galera te mandando um abraço, a Miraci, a Tatiane, o João Marcelo advogado, o Kleberson advogado. Quando você vem aqui, a audiência é lá em cima, por isso que você foi escolhido primeiro, pela amizade, pelo respeito. Fica com Deus, obrigado pela sua atenção, viu? Um abraço a todos esses que se lembraram de mim também. Fique com Deus. Muito bem, 8h mais 47 minutos, professor Maurício Figueiredo, tá aí Ney Moura em áudio e vídeo. Agradecer o Nicolas, que chegou mais cedo, inclusive, para colocar essa transmissão aí importantíssima pra gente aqui nos 98.1. Depois dessa aula, você quer que eu fale o quê? Depois dessa aula, você quer que eu fale o quê? O cara pareceu... Isso é um verdadeiro mestre, né? Ele mostrou com fundamentos, né? Com posicionamento firme, com posicionamento coerente em todos os em suas colocações, uma pessoa que argumentou, e você percebe que todas as informações que nós estamos trazendo para a população, ele dominou, ele está antenado em tudo isso que está acontecendo, né? Está atualizado, por isso que é uma pessoa de sucesso, né? E que, graças a Deus, é formosense, é gente nossa, né? Graças a Deus. 8h48, repórter Domingos Filho. Nas ruas, repórter Domingos Filho, aqui no Café com Notícias. Linha aberta para você, nosso repórter Domingos Filho. Bom dia, Formosa, bom dia a todos os ouvintes.